Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, no mínimo, bastante volátil. Uma série de eventos completamente inesperados acabaram por levar uma volatilidade ao rubro. Começamos com Jerome Powell, que foi ao Senado, foi ao Congresso, como aliás esperado, e o mercado estava à espera de facto que ele desse algumas orientações sobre o que poderia acontecer, mas não estava de facto à espera que o seu discurso fosse tão hawkish como acabou por ser, dizendo que a inflação continua persistente, isto depois de há um mês, cerca de um mês, ter dito que estava em processo de deflação, de desinflação, que tínhamos uma economia resiliente e um mercado de trabalho bastante mais apertado do que se esperava ou que se esperou na altura da última reunião da Reserva Federal. Ora, não nos podemos esquecer que depois dessa reunião tivemos os tais non-farm payrolls com 517 mil novos postos de trabalho. O mercado não se fez rogado e de imediato começou a fazer projeções diferentes daquelas que estavam a ser feitas, ou seja, enquanto há cerca de um mês a expectativa para uma subida de 50 pontos base na próxima reunião de março, no dia 22 de março, estava em menos de 9%, rapidamente ela passou para 70% a probabilidade de uma subida de 50 pontos base já a 22 de março na reunião da Reserva Federal. Obviamente que isto porque as yields também acabaram por disparar, ou seja, as taxas as yields obrigacionistas, o rendimento das obrigações subiram para máximos, nomeadamente os 2 anos que ultrapassaram os 5%. Mas aconteceu o inesperado, um problema em torno de um banco na Califórnia, o Silicon Valley Bank, com problemas de liquidez, vendeu ativos, tentou fazer um aumento de capital para reforçar a sua base de capital, não conseguiu e o regulador acabou por tomar conta do banco e encerrou o banco. Isso levou a uma nova onda de aversão ao risco nos mercados, em que as yields obrigacionistas, uma vez mais, caíram dos tais máximos que tinham atingido com as palavras de Powell para terminarem em mínimos da semana, obviamente com uma corrida enorme a ativos de refúgio, como uma delas as obrigações do Tesouro norte-americano. Isto acabou por tirar o brilho ao que seria, digamos, o dado económico da semana, os tais non-farm payrolls, que ainda assim saíram bastante bons, bem acima do esperado. A média esperada seria à volta dos 200 mil novos postos de trabalho, saíram 311 mil e a revisão dos 517 mil do mês passado foi apenas para 504 mil. Isto obviamente reforça a ideia de que poderemos ter os tais 50 pontos base de subida de taxa de juros na próxima reunião da Reserva Federal. Quem não gostou disto, obviamente, foram os mercados acionistas que, na aversão ao risco em subidas de taxa de juros, acabaram por ter quedas consideráveis. Na Europa as quedas andaram entre os 1,50% e entre 1,5% e 2,5%, com o Eurostoxx a cair cerca de 1,52%. Na Ásia as quedas andaram à volta dos 3%, 4%, com Hong Kong a ser o que liderou as perdas, caindo à volta de 6%, e nos Estados Unidos as perdas andaram a rondar os 4,5%. Por cá, por Portugal, o PSI foi um pouco mais contido, as perdas não chegaram a 1%, e a nível individual tivemos a Sonai, que também não ganhou sequer 1%, e a EDP Renováveis, que depois da semana passada liderar os ganhos, esta semana liderou as perdas, caindo cerca de 5%. No mercado cambial, obviamente que também houve muita volatilidade, com perdas acentuadas nas divisas cíclicas e das commodities, como o dólar canadiano, o dólar australiano, a coroa norueguesa. O euro-dólar negociou, obviamente, em volatilidade bastante acentuada para aquilo que ultimamente tem sido o normal, o habitual. Depois de ter chegado a negociar à volta de 1,07, com as palavras de Powell, ele voltou a mínimos a chegar a negociar à volta do 0,530 para toda a aversão ao risco, e temos aqui a falar da aversão ao risco em que é o setor bancário norte-americano em causa, acabou por levar o dólar a perdas, ou seja, o euro-dólar a ganhos, mas ainda assim acabam por ser contidos depois dos tais números dos non-farm payrolls terem saído bastante mais acima, ou seja, acima daquilo que seria de esperar.
De notar os ganhos, obviamente, do franco suíço. Temos aqui o euro suíço com o gráfico invertido, exatamente para dar essa noção dos ganhos do franco suíço, que numa situação de aversão ao risco acabou por tomar, digamos, a dianteira e a liderança, digamos, nos mercados cambiais. Nas commodities foi mais ou menos a mesma coisa, ou seja, commodities cíclicas em perdas e as de moedas como Porto Seguro em ganhos. Ora, aqui temos o petróleo que depois da semana passada ter ganho cerca de 4%, acabou esta semana por reverter esses ganhos e perder cerca dos tais 4%. Já o ouro, como ativo de refúgio, continuou a subir e esta semana subiu cerca de 1%. A semana que vai começar é uma semana que vai ser ditada uma vez mais por bancos centrais e desta vez o Banco Central Europeu e pelos tais números da inflação. Jerome Powell colocou ênfase nos números, nos dados económicos a ter até à inflação, até à reunião da Reserva Federal. Isto já tivemos os non-farm payrolls que foi acima, os a inflação acima também poderão dar mais ênfase aos tais 50 pontos de subida da taxa de juros por parte da Reserva Federal. Mas já lá vamos. Para já os mercados esta semana vão estar continuamente ainda a olhar bem para a situação do Silicon Valley Bank, ver se há mais alguma coisa além do que já foi visto, ver se há algum contágio para outras firmas e para outros bancos, de forma digamos, a ver se até que ponto é que esta escalada da aversão ao risco se vai manter ou se por outro lado vai começar a abrandar uma vez mais. Temos, como eu já disse antes, a inflação, e aqui a inflação, o mercado espera uma queda dos 6,4% para os 6%, e na inflação subjacente de 5,6% para 5,5%. Qualquer coisa que surpreenda acima, de certeza que vai cimentar, digamos, as probabilidades no mercado para uma subida de 50 pontos base na próxima reunião de 22 de março da Reserva Federal. Vamos ter o BCE, que aí o mercado vai estar bastante atento, isto na quinta-feira. Obviamente que está escrito praticamente a subida de 50 pontos base nesta reunião desta semana. Aqui o interesse do mercado vai focar-se principalmente na comunicação da senhora Lagarde, ver até que ponto é que ela dá ou não qualquer orientação para o futuro em termos da continuidade de subidas de taxa de juros, se aponta para 25 pontos, se aponta para 50 pontos e depois logo se vê, ou se pura e simplesmente não dá qualquer orientação relativamente a qual será a próxima subida da taxa de juros, deixando tudo em aberto. E isso vai provocar, obviamente, diferentes cenários. Vamos ter ainda que terem atenção esta semana que nos Estados Unidos e no Canadá entraram em horário de verão. O que é que isso quer dizer? Ora, na hora de verão, até nós entrarmos na hora de verão, o horário dos mercados e o horário de tudo o que tem sido, do que for sendo revelado, vai ser diferenciado. Ou seja, os mercados norte-americanos não vão começar como habitualmente às 2h30, mas sim às 1h30 da tarde, às nossas 1h30 da tarde, e não vão terminar às nossas 9 da noite, mas sim às nossas 8 da noite. Por outro lado, e se calhar mais importante, os dados económicos que costumam sair entre a 1h30 da tarde e as 3 da tarde, obviamente que o horário será entre o meio-dia e meia e as 2 da tarde. Bom, para já é tudo. Um bom fim de semana, uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estaremos. Até lá!